Muito bem, pessoal. Chegamos agora ao módulo de FMEA, né? Failure Modes and Effects Analyze, tá? Essa ferramenta, pessoal, é muito poderosa, tá? Para vocês terem uma ideia, eu utilizo essa ferramenta há mais de 25 anos, tá? E eu só tenho elogios a essa ferramenta, tá? Ela é simples, tá? Não é nada complexo, não existem cálculos, né? Muito complexos, mas ela exige também muita disciplina da equipe, né? Muito capacidade de resolução de problemas, tá? E é totalmente estruturada, né, pessoal? Então ela te dá um poder de executar uma melhoria em um processo, em um sistema muito grande, tá? Então o FMEA, nós vamos ver aqui como funciona basicamente, né? Eu quero ressaltar aqui que essa não é uma das últimas versões do FMEA, mas sim, é uma versão totalmente funcional, você pode sim utilizar no seu ambiente de trabalho. Por quê? Você pode se perguntar por que eu não coloquei a última, né, versão. Muito bem, porque eu acho que o conceito desta versão é muito poderoso, é muito robusto, tá? As novas versões eu ainda tenho algumas coisas a serem revisadas, revistas, para eu saber se realmente elas estão condizentes com o poder de melhoria que essa versão tem, tá? Não estou dizendo que não tem esse poder, mas eu ainda não avaliei, tá bom? No entanto, vocês vão ver um conteúdo muito bacana a respeito de melhoria contínua, tá? Então, Failure Modes and Effects Analyze. Seja bem-vindo, pessoal, a esse módulo, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Vou abrir a apostila aqui, tá? E nós vamos falar um pouquinho agora a respeito dos objetivos básicos do FMEA, né, pessoal? O FMEA é um documento que busca sistematicamente, pessoal, a melhoria contínua, a melhoria dos processos, o alcance da excelência nos processos, tá? Essa é a busca. Agora, não é tão fácil assim, né, pessoal? A equipe precisa entender o que é melhoria contínua e esse documento depende muito da equipe, né? Depende muito do conhecimento que a equipe tem a respeito do FMEA, tá bom? Quais são os principais objetivos de um FMEA, pessoal? Bom, melhorar a confiança e a satisfação do cliente, sim. Quando o cliente vê que a empresa, o fornecedor tem um FMEA bem estruturado, ele já fica mais tranquilo, né? Ele já fica sabendo que naquele fornecimento estará vindo um produto ou um serviço de qualidade. Então isso é importante, pessoal, tá? Você transferir para o cliente a estrutura de documentação do seu processo e ir lá contendo um FMEA bem feito, bem estruturado, é lógico que o cliente vai ficar muito feliz, tá bom? Garantir a qualidade dos produtos e serviços, sim, né? Porque além de ter o documento, você precisa de forma prática garantir que os produtos e os serviços estejam sendo entregues com qualidade, né? Nos custos corretos e nos prazos adequados também, tá bom? Muito bem. Criar uma cultura preventiva, né, pessoal? Eu acho que essa questão aqui, né, de uma cultura preventiva, nós poderíamos até, né, passarmos horas aqui falando sobre essa questão, né? Muitas empresas trabalham, pessoal, de uma forma corretiva, né? Correndo atrás dos problemas assim que eles acontecem. Com a implementação de um FMEA, essa cultura tem que mudar, né, pessoal? Ela é obrigada a mudar. Por quê? Porque o FMEA é exatamente isso. É você trabalhar antes que os problemas aconteçam, tá? É uma forma preventiva de atuação, tá? Você vai entender isso com calma, né? Nesse módulo, então fique tranquilo, fica tranquila que você ainda vai ver, né, exatamente do que eu estou falando, tá bom? Possibilitar a tomada de decisão baseada em riscos conhecidos, sim, né, pessoal? Sim, a gente faz uma análise de riscos através do FMEA também, mas nós implementamos novos processos através do FMEA. Mas existem riscos, sempre existem riscos. O que nós fazemos? Nós mitigamos esses riscos, tá? Nós diminuímos, nós reduzimos, se possível,
ao nível zero de risco, né? Claro, né? Esse é o objetivo. Mas nem sempre é possível, tá, pessoal? Nem sempre isso é possível. Mas sim, nós tentamos essa intenção, tá bom? E o que é o risco, né, pessoal? A gente está falando aqui de risco, né? Vamos fazer algumas definições básicas aqui do que é o risco, né? Risco é a possibilidade de ganhar ou perder algo de valor, né? Perder a saúde, perder o emprego, perder um ente querido, ganhar uma promoção, ganhar na loteria, bom, né? Mediante ação ou não ação proposital. Então o risco é isso, né? A possibilidade de perda ou de ganho, né? Mediante a sua ação ou não, tá? Risco gerencial é a identificação, avaliação e priorização dos riscos. Opa, eu falei uma coisa interessante aqui, né? Priorizar riscos, sim. O FEMEA prioriza onde você vai trabalhar, como você vai atuar, tá? Então, sim, o FEMEA atua na priorização, tá? Tendo como objetivo a minimização dos recursos utilizados. Exatamente, né, pessoal? A gente não tem, né, dinheiro suficiente para trabalhar com recursos infinitos, né? Ou seja, você compra o que você quiser para o processo, o quanto você gastar tá bom. Não, você dificilmente você vai escutar esse tipo de frase, né? É justamente o contrário, né? Você tem só isso para gastar no seu projeto, não gaste mais, né? Então a questão de minimização dos recursos utilizados no processo realmente é muito importante também, tá bom? Então temos sim, né, riscos gerenciais associados a um FEMEA, tá bom? Análise de risco, bom, é isso que nós fazemos no FEMEA. É a determinação qualitativa ou quantitativa do risco e tem como objetivo a detecção clara de ameaças aos sistemas. Bom, isso aqui é muito interessante. A ideia é que você tenha um risco claro, real, associado ao sistema. Aí você pode se perguntar, né, ao longo desse módulo, puxa vida, mas nós falamos de falhas potenciais. Sim, mas são falhas potenciais que com certeza podem acontecer no seu processo, tá? Então são riscos quase que reais, né? Embora ele seja chamado risco potencial, risco que pode acontecer e ainda às vezes nem aconteceu, são riscos muito próximos do seu acontecimento. Então são muito próximos da realidade, tá, pessoal? Ninguém fica colocando, né, num PFEMEA riscos impossíveis de acontecer, né? Vou dar um exemplo, cair um raio exatamente em cima de uma máquina específica. Não, esse tipo de risco nós não avaliamos em FEMEA, né? Riscos absurdamente raros, possíveis, isso não, tá? Mas riscos que estão conectados àquele processo, estão conectados àquele serviço, estão conectados àquele produto, com certeza devem ser inseridos no FEMEA, tá bom? Então vejam que a análise de risco é, né, uma atividade inerente a essa documentação. Ela já está ali, né, no cotidiano dela, na atualização dos FEMEAs, nós vamos falar sobre risco. Isso é muito bom, né, pessoal? Porque isso diminui os custos, né, otimiza meu processo sem arriscar o meu processo, sem arriscar o meu produto ou serviço, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então, quais são as funções do FEMEA, né, pessoal? Avaliar os riscos e oportunidades, né, por que não dizer, né, as oportunidades de se construir processos melhores, processos mais otimizados, né? E separar o que é aceitável do que não é aceitável. Exatamente, né? Então nós quantificamos essas operações e nós separamos o que é aceitável do que não é aceitável, tá? O que é aceitável, nós não precisamos mexer imediatamente. O que não é aceitável, nós precisamos atuar imediatamente para a correção daquela operação, tá? Para melhoria daquela operação, para diminuição dos riscos negativos nesta operação, tá bom? Planejar as ações, sim. O planejamento é uma coisa muito forte dentro do FEMEA, pessoal. Por quê? Porque envolve construção de máquinas, compra de recursos,
treinamento de pessoal, envolve uma série de atividades, né, para que o seu processo ou a sua operação, né, seja melhorada, tá bom? Implementar os planos de ação, sim, né? O FEMEA não é só um documento que a gente faz, né, bonito, lindo e apresenta todas as soluções milagrosas ali e deixa ali, né? E apresenta para o cliente, né? E o cliente fica feliz, sorrindo, não. Exatamente o contrário. É uma ferramenta de planejamento, é um mapa de planejamento, o qual você segue ali à risca, disciplinado, né? Transformando aquele papel em ações reais no seu processo, tá? Se em algum momento, em alguma auditoria, um cliente, uma entidade certificadora verifica que aquele papel é só um papel para mostrar para o cliente, isso acarreta em sérias, né, sérios problemas para o fornecedor que está entregando esse documento nessa condição, tá bom? Então, cuidado com isso, né? O FEMEA tem que ser realmente a representação real do seu processo, tá bom? Essa é a ideia, né? Analisar quais são as ações são mais eficazes. Sim, aqui tem as lessons learned, né? São as lições aprendidas. Então, você tem, ao longo desse processo de melhoria do documento do FEMEA, processo de melhoria dos seus processos, serviços e produtos, você vai aprendendo, né? E esse aprendizado vai sendo registrado e catalogado no seu FEMEA. E à medida que você aprende as melhores práticas dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha, vão sendo registradas no FEMEA. E você pode, inclusive, treinar outras pessoas nas melhores práticas utilizadas na sua empresa para outras pessoas, tá? E disseminação dessas melhores práticas, né, pessoal? Para outras operações, né, operações similares. Ou seja, você pode transferir todas as suas boas práticas adquiridas, todas as experiências adquiridas em PFMEA para outras operações e não, por que não dizer, para outros setores, outras fábricas, né, e assim por diante, tá? Então você não perde, né, com o conhecimento aprendido em um FEMEA, tá bom? Muito bem. Mas agora a gente vai falar um pouquinho, né, pessoal, sobre gerenciamento de risco, né? Isso aqui eu extraí, né, da questão de gerenciamento de projetos, né, do PMBOK, toda aquela metodologia, né, de gerenciamento de projetos. Vou apresentar aqui rapidamente. O objetivo não é tornar você, né, um especialista, uma especialista em gerenciamentos de risco, mas é bom que você saiba que sim, existe, né, toda uma metodologia para se gerenciar riscos, tá bom? Então, através do gerenciamento de risco, existem projetos que agregam valor. Os recursos utilizados para mitigar um risco devem ser menores que as consequências da não atividade sobre o risco. Bom, veja, né, que aqui a gente tem já leis que balizam essa análise de risco, né? Então veja que aqui, se você tem uma consequência quando você não atua no processo, que tem uma consequência muito grave, você tem que atuar no processo. Mas atuar de que forma? De forma que os seus custos não excedam, né, o prejuízo que você tenha caso ocorra aquele problema, tá? É isso que essa primeira linha diz aqui a respeito de risco. É uma definição, né, pessoal, a respeito de mitigar, reduzir os riscos, tá bom? O gerenciamento de risco deve fazer parte de todos os processos da corporação? Sim, né, pessoal? O gerenciamento de risco, FEMEA, cultura Lean, cultura Six Sigma, deve fazer parte de toda a corporação, né? Então isso não adianta, né? Eu sempre digo isso, né? Não adianta só um Green Belt, uma Green Belt, né, chegar com a bandeirinha, eu sou o Green Belt em Lean Six Sigma, né, e achar que tudo vai ser transformado no seu ambiente, né? Não, isso não acontece, né, pessoal? A cultura de metodologias enxutas deve ser implementada, né, no máximo para o máximo de colaboradores de uma corporação, tá? Isso não quer dizer, né, que o conhecimento que você tem de Green Belt, Black Belt,
Master Black Belt, não seja muito bem-vindo dentro das corporações. Pelo contrário, né? Esse conhecimento é um conhecimento diferenciado, poucas pessoas têm, né? E o que é pior, poucas pessoas sabem utilizar. Então, esse conhecimento que você está absorvendo sobre as metodologias Lean Six Sigma é um conhecimento extremamente raro, pessoal, tá bom? Muito bem. O gerenciamento de risco faz parte da tomada de decisão? Sim, né? Nós tomamos decisões em cima da quantificação, da qualificação dos riscos, né? Tá bom? O gerenciamento de risco tem como objetivo abordar explicitamente incertezas e suposições, né? Então, a ideia aqui é trazer à tona mesmo, é um risco, não é um risco? Porque às vezes sim, pessoal, às vezes a gente vê problema onde não existe, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão também, tá bom? O gerenciamento de risco deve ser sistemático, estruturado, deve ter um cronograma bem definido para as ações. Tudo isso aqui, pessoal, está dentro do FEMEA, tá? Por incrível que pareça, você vai observar tudo isso aqui dentro do FEMEA, tá? Daqui a pouco você vai ver, né, com calma, isso, tá bom? O gerenciamento de risco deve ser feito com base nas melhores informações disponíveis. Bom, isso aqui é muito importante, né, pessoal? Fazer um FEMEA, né? Para fazer um FEMEA, vocês precisam estar atualizadas a respeito daquele processo, daquele serviço, ou seja, saber quais são as atuais reclamações dos clientes, quais são os principais problemas atuais do produto. Você precisa saber todas as informações atualizadas, pessoal, tá? Dá para fazer um PFMEA com informações de 3, 4 anos atrás? Bom, pode servir como referência esse material, mas nunca como material para realmente atualizar um PFMEA, ok? Então, muito cuidado com isso, tá bom? O gerenciamento de risco deve ser direcionado a tarefas específicas, sim, né, pessoal? Você analisa operação por operação e todo esse gerenciamento de risco é feito pontualmente, operação por operação, tá bom? O gerenciamento de risco deve levar aspectos humanos e culturais em conta? Exatamente, né, pessoal? É exatamente disso que nós acabamos de falar ali agora há pouco, né? A questão da cultura dentro da empresa. A cultura tem que estar alinhada, né, a certos padrões de comportamento, né? Sem isso, dificilmente algumas metodologias, técnicas, ferramentas são implementadas na sua forma excelente, né, pessoal? É a sua forma de excelência, tá bom? O gerenciamento de risco deve ser transparente e inclusivo, exatamente, né, pessoal? Deve ser transparente, todo mundo deve saber. E estar incluindo todos, né? Todas as pessoas. Não é feito só para a gerência trabalhar, não. É a gerência, a supervisão, a liderança, todos os colaboradores e daí por diante, né, pessoal? Sempre incluindo as pessoas e não excluindo as pessoas, né? Então essa que é a ideia do gerenciamento de risco também. O gerenciamento de riscos devem ser dinâmicos e interativos e responder às mudanças, sim, né, pessoal? Gerenciamento de risco tem que ter uma dinamicidade. Você não pode travar, né, esse gerenciamento de risco. O FEMEA é um documento que nós chamamos, né, pessoal, dentro da engenharia, um documento vivo. Ele está ali pronto para receber informações atualizadas a todo o tempo, né? Então nós chamamos um documento vivo. Ele está constantemente aberto a mudanças, tá bom? O gerenciamento de risco deve facilitar a melhoria contínua, sim, ele deve facilitar o seu aprimoramento. Sim, né, ele serve para tudo isso, você vai ver. O gerenciamento de risco exige que as corporações reavaliem seus processos periodicamente e continuamente. Bom, pessoal, eu coloquei tudo isso aqui, né? A questão do gerenciamento de risco, por quê? Porque é tudo isso que nós fazemos no FEMEA, tá? Você vai ver, né, com muita calma. E nos próximos slides, mas é isso, nós fazemos tudo isso aqui no FEMEA, tá bom? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho, né, pessoal, a respeito da hierarquia do FEMEA. Como se constrói esse documento chamado FEMEA, né? E o que realmente dá origem
a UFEMEA, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que dá origem à PFEMEA, né? Aqui eu vou explicar para vocês o que é o PFEMEA e o que é o DFEMEA, primeiramente. Muito bem. DFEMEA, Design, Failure, Effect Analyze, tá? O que é design? Design é FEMEA de projeto. Então, o DFEMEA, pessoal, trata do projeto do seu produto, do projeto do seu serviço, tá? Então, no DFEMEA, você estabelece ali as avaliações de DFEMEA para o seu produto, tá? Focando sempre no produto. E o PFEMEA? O PFEMEA é Process, Failure Modes and Effects Analyze, que é o FEMEA para processo, tá? E no FEMEA de processo, nós avaliamos todos os recursos utilizados para a construção desse produto, que foi muito bem analisado no DFEMEA. Então, pessoal, qual é o primeiro documento que surge, né, de análise FEMEA? É o DFEMEA, tá? E ele está aqui, pessoal, olha só. Né? Esse aqui é o primeiro documento, tá? Então, o primeiro documento é o DFEMEA. Então, depois que eu tenho o DFEMEA, aí sim eu posso construir o meu segundo documento, que se chama PFEMEA, que é o FEMEA de processo. E depois todos os outros, pessoal. PFEMEA, tem outros tipos de FEMEA, mas todos eles têm origem aqui, ó, pessoal, no DFEMEA. Então, aqui que se origina, né, toda a avaliação de FEMEA que você conhece. E você pode se perguntar, professor, mas eu posso fazer um PFEMEA sem um DFEMEA? Sim, você pode, mas não é recomendado, tá? O recomendado é sempre que você tenha, sim, um DFEMEA como base para fazer o seu PFEMEA, tá bom? Aí você pode perguntar, por quê? Porque no DFEMEA você consegue visualizar todos os riscos que o seu produto corre na sua construção e você pode ajudar no PFEMEA a eliminar esses riscos, tá? Então você pode sim montar, por exemplo, POCAIOX de processos para detecção de uma falha no produto. Olha que bacana. Então você tem como fazer isso. Então não se recomenda a construção de um PFEMEA sem ter um DFEMEA, tá? Desta forma, o DFEMEA sempre é o que dá origem a todos os outros FEMEAs, tá bom? Essa é a hierarquia do FEMEA. Muito bem. E uma análise de FEMEA, pessoal, como ela é feita, né? Qual é a sequência básica, né? Aqui a gente está falando de um esqueleto básico, tá, pessoal? Não é nada ainda muito complexo. Então, nós vamos definir o escopo do problema, qual o processo que nós vamos trabalhar, quais são as operações que nós vamos trabalhar, tá? Analisar a estrutura do produto, sim, né, pessoal? Nós vamos analisar a estrutura do produto, ver como é que é esse produto, se ele tem subsistemas, se ele tem subconjuntos, aonde falha, aonde não falha, tá? Analisar a função desse produto, tá? O que ele faz, né? Ele é um motor de avião, ele é uma turbina, né, de avião, perdão. Ele é um motor de carro, ele é uma hélice de ventilador, ele é uma hélice de liquidificador. Bom, precisa conhecer muito bem o produto, pessoal, para fazer um DFEMEA, né? Para fazer um FEMEA de design, um FEMEA de projeto, tá? Você precisa conhecer muito bem o produto, as especificações desse produto, as reclamações do cliente, os testes, né, para validação, os testes dentro da fábrica, os testes fora da fábrica. Bom, você precisa conhecer muito bem o produto para poder fazer um DFEMEA, um FEMEA de design, um FEMEA de projeto. Análise de falha propriamente dita do produto, né, ou do processo. Aqui a gente está falando basicamente do DFEMEA, né, pessoal? Então é do produto, tá? Análise de risco, sim, nós vamos analisar os riscos também, né? E por fim, a melhoria do processo ou do produto. Veja que é uma sequência relativamente simples, tá? Mas
É simples aqui, né, pessoal? No papel, no slide. Lá no dia a dia, você tem que passar por todos esses, né, blocos aqui muito bem feitos, cada um deles, né, para você realmente conseguir um bom resultado no seu FEMEA, tá bom?